Hoje em dia é conhecimento comum de que devemos tomar cuidado com as arraias, algo que foi motivado principalmente por conta de repercussões globais de acidentes envolvendo esses animais. No vídeo de hoje você vai entender tudo o que você precisa saber sobre esses animais e principalmente como evitar os acidentes terríveis quando estiver aproveitando um bom dia de praia. Então é melhor você deixar o seu like, viu? E vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. As arraias. Arraias são uma espécie de animal que é comumente encontrado em águas de mares temperados, onde elas passam a maior parte da sua vida simplesmente fazendo nada. O que, bom, seria o sonho de muitas pessoas pelo mundo, né? Passar a vida aí parada. Porém, o que pode parecer interessante a princípio, na realidade é bastante tedioso, viu? Já que esse fazer nada delas envolve passar horas e horas sem fim, parcialmente enterradas na areia, apenas esperando correntezas favoráveis para se locomover ou, ocasionalmente, ferroando um peixe desavisado, né, para se alimentar. Vendo por esse lado, talvez até mesmo os bichos preguiça sejam animais mais ativos do que as arraias, não é não? Características especiais. O que sempre chamou a atenção para essa espécie são suas características especiais. Digo, logo de cara, podemos notar que ela tem um corpo bem diferente, parecendo até que foram amassadas ali naquelas prensas hidráulicas que a gente tá acostumado a ver em desenho, sabe? Essa característica física se torna uma aliada da sua coloração, que tende a ser selecionada para cada uma das mais de 200 espécies de arraias, de acordo com a cor do solo da região que elas vivem. Ou seja, a gente já entendeu que tem muita arraia e muita forma de se manter ali meio que invisível, né? Ou seja, se o solo for mais cinza, elas tendem a ser mais acinzentadas. Ou se o solo for mais puxado pro azul, elas assumem a coloração mais próximo disso. Esses dois elementos aliados dão para as arraias uma habilidade de camuflagem muito poderosa, o que permite a elas a possibilidade de simplesmente ficarem semi-enterradas na areia que nenhum animal vai perceber, a não ser que ele chegue muito perto ou encoste nela, né? O que pode até parecer um defeito na sua camuflagem impenetrável, na realidade é apenas a natureza da evolução dos animais mostrando toda a sua eficiência. Bom, qualquer animal que chegar perto de uma arraia, na verdade está correndo mais risco de vida do que a arraia em si, e por conta disso, seria meio que desnecessário ter uma camuflagem de curta distância, né? Essa é uma espécie muito antiga mesmo, vivendo ali no período pré-histórico, aonde que ao longo dos milhares de anos em que cada uma das espécies diferentes de arraia se diferenciava dos seus ancestrais em comum, a necessidade de uma camuflagem de curta distância se balanceou muito com a sua habilidade e ela foi aprendendo a se defender muito bem também, né? Isso acontece justamente por conta de mais de uma das suas características chamativas, a sua longa cauda. Na realidade, para ser mais preciso, o que ela esconde debaixo dela: a parte oculta da arraia. Por mais que arraias sejam animais facilmente reconhecíveis, muitas pessoas teriam dificuldade de fazer isso olhando elas de ponta cabeça. É realmente muito raro ver esses animais nessa posição, a não ser que ela esteja ali encalhada na praia ou sendo observada em algum aquário, né? Algo que é até lógico de se pensar, já que elas passam a maior parte do tempo das suas vidas rente aos solos oceânicos. Você pode até pensar que alguém poderia ir até lá e simplesmente virar uma delas para tirar uma foto. No entanto, assim como os diversos predadores marinhos que dividem os oceanos com ela, você rapidamente vai entender por que as arraias não se camuflam em curta distância. Por sorte, existem ali oportunidades de ver a sua parte de baixo com mais clareza em um local seguro também, que é os aquários, onde elas se grudam ali nas paredes de vidro ou acrílico, né, para se manter ali em algum local e a gente consegue observar. Olhando de cara, podemos notar que ela possui olhos que saem das suas laterais dorsais, que são ali acompanhados de uma boca, narina e guelras. Um detalhe curioso em relação aos seus olhos é que pesquisas mais recentes têm apontado indícios de que eles são ferramentas poderosas para as arraias,
Isso, claro, na hora de caçar. No entanto, ainda não temos detalhes suficientes para entender como todo esse processo funciona. Mas para baixo, oculto na base da sua cauda, temos o seu ferrão, que é definitivamente uma das armas mais letais da natureza. Entretanto, se você achava que todo o seu poder estaria nesse ferrão, você tá completamente enganado, viu? Além dessa arma poderosa, as arraias ainda contam com um sistema de sensores elétricos que ficam ao redor da sua boca e são capazes de sentir as cargas potenciais naturais das suas presas. Você não entendeu errado, ela literalmente é um bicho que tem um ferrão, mas também tem um sensor para saber a hora certa de usar esse negócio. Ou seja, ela consegue sentir basicamente tudo, inclusive nós, quando estamos pisando ali, para usar o ferrão antes de ser esmagada, né? Aliás, se você é uma pessoa que conhece bastante dos oceanos ou vê todos os vídeos aqui do Muniverso, já deve ter feito a conexão dessas habilidades com outro animal, né? Os tubarões, que também são uma espécie com percepções elétricas que auxiliam ali na hora de caçar. Essa habilidade, na realidade, até possui um nome, viu? Sendo conhecida como Ampulide lorenzini. Ela pode ser vista nesses dois animais, justamente porque em algum momento, há centenas e milhares de anos atrás, as arraias e os tubarões dividiram um ancestral em comum. Por conta disso, elas também contam com uma arcada dentária que é bem poderosa, permitindo que incluam animais como moluscos, ostras e até caranguejos. Na verdade, até para dizer que qualquer outro animal que se meter ali perto da boca dela, né? Movimentação. As arraias no seu dia a dia possuem tanta motivação para se mover quanto você em qualquer domingo do ano. Permanecem basicamente o tempo todo enterradas caçando, enquanto aguardam uma mudança de temperatura que cause uma correnteza na sua proximidade. Quando ela encontra ali uma situação ideal para mudar de ambiente, elas utilizam o impulso da correnteza para se mover como pássaros e utilizam bolsões de ar durante viagens entre continentes, apenas planando ali e pra lá. São animais muito majestosos, não é mesmo? Ferrão e veneno. Bom, é interessante a gente imaginar que o ferrão de uma arraia poderia ser mais ou menos como uma katana de pirata. Eu tenho certeza que desde que muitos de vocês começaram a ver esse vídeo, essa é a parte que estavam mais aguardando que eu comentasse, né? Dá pra entender facilmente por quê, tá bom? Bom, esses animais que inicialmente parecem bem indefesos, justamente por terem uma aparência desengonçada e serem animais até que preguiçosos, no entanto, elas estão muito preparadas para se defender a qualquer instante. Não importa o seu tamanho. Elas fazem isso por meio de um ferrão, que é uma verdadeira espada, tendo uma estrutura serrada até a ponta, que é por sua vez bem afiada, né? Abaixo das regiões serradas do seu ferrão, as arraias expelem uma substância venenosa que pode ser fatal para humanos e é capaz de fazer efeito mesmo se você se espetar no ferrão de uma arraia que já morreu. Aliás, esse veneno é tão poderoso que a humanidade já conhece os seus perigos há milênios. Para você ter uma ideia, na mitologia grega, Odisseus, o grande rei de Ítaca, morreu quando seu filho lhe atacou com uma lança que continha o veneno de uma arraia. Desse modo, mecanicamente, para ter uma ponta bem afiada, o ferrão delas é capaz de penetrar os animais bem profundamente, como uma verdadeira agulha de tirar sangue. No entanto, como elas contam com uma estrutura serrilhada, ao ser removida, o ferrão arranha todo o ferimento, liberando o seu veneno e fazendo com que sua vítima tenha um final muito diabólico. Então, no caso de nós seres humanos, os ferrões desses animais se tornam fatais quando eles atingem o nosso tórax ou o abdômen, onde elas conseguem avançar bem fundo na nossa carne e liberar muito veneno por centímetro que tá o seu ferrão. Quando isso acontece, o veneno vai cair na nossa corrente sanguínea bem rapidamente, resultando em consequências fatais, capazes de eliminar ali até mesmo homens adultos com apenas um ataque. Se acertarem alguma extremidade, como braços, pernas, mãos ou pés, o veneno ainda pode ser fatal, se nada for feito, é claro. Porém, nessas situações, a vítima pode ser levada para a emergência ou ser socorrida em campo para serem salvas. No entanto, em muitos
muitos casos, para que isso aconteça, é necessário a amputação da área afetada pelo veneno, enquanto a circulação para o resto do corpo é interrompida. Ah, lá vai mais um detalhe bem assustador, viu? Eu deixei pro final mesmo. Arraias podem na realidade ter mais de um ferrão, chegando a exemplares que tinham ali de até 3 ferrões, e eles atacam ao mesmo tempo, viu? Em nós humanos é muito comum que as arraias ataquem o nosso pé, principalmente algumas espécies que são menores e estão em regiões mais rasas. O problema disso tudo é que muita gente não sabe da conscientização e principalmente de saber aonde as arraias podem estar para não acabar pisando por ali. Margens de rios são muito perigosos, em alguns locais no mar também. Encontros fatais. Os encontros fatais com as arraias são extremamente raros, embora acredita-se que muitos mergulhadores tenham perdido suas vidas para esses animais em alguma situação ali meio complexa durante o mergulho, né? Mesmo assim, com base nos registros australianos que são feitos desde 1945, ocorreram 2 mortes muito bem registradas ali. Uma de um civil desavisado que estava mergulhando e foi atingido no peito. E o caso mais famoso, que muitas pessoas ficaram sabendo, que se tornando ali notícia global na época inclusive, que foi da morte de Steve Irwin em 2006, que era um especialista em animais muito famoso, que morreu durante um ataque que aconteceu enquanto ele gravava um programa que mergulhava ali com as arraias. O mais absurdo do seu caso é que nele podemos ver o quão perigosos os ferrões das arraias se tornam quando atingem as condições certas. No caso de Steven, o acerto foi tanto que o ferrão atravessou o tórax e furou seu coração, envenenando tudo pelo caminho, fazendo com que ele morresse em poucos minutos, não dando nem tempo para alguma reação. E esse homem era um cara especialista no assunto. Ele sabia da potência desses animais e infelizmente essa fatalidade aconteceu. Agora, claro, mesmo que a maioria dos casos não sejam fatais, é sempre bom manter aquela distância saudável desses animais e sempre ficar atento nos locais em que você dá aquela mergulhada, na praiazinha ali ou num rio, isso para evitar fins mais complicados, né? Então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, a gente se vê, é claro, no próximo. Um abraço, fica bem e até lá, valeu!